Respire fundo, vem com a gente, porque hoje o tema toca lá no fundo. É algo que deixa você, de uma certa forma, menos dominante quando você coloca-se numa situação que você está precisando de ajuda? E vamos ser sinceros, né, Ana? O cenário ele joga contra. Porque nós vivemos num país onde a incerteza econômica ela é muito grande, né? Elas estão mais voltadas para isso, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas, elas não conseguem encaixar na rotina uma vida saudável. Estamos iniciando o ano de 2026 e a gente sempre entra nas reflexões. E essas reflexões, elas têm que nos levar para lugares melhores. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Home Point. É um grande prazer, estou aqui com a minha esposa, Ana Costa. Fala aí um pouquinho para o nosso público, Ana. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje no 5º episódio do Home Point e hoje vamos abordar um tema que com certeza todos nós já passamos por isso, ou se não estamos passando. Ana, é verdade. Será que você sente que o mundo está mais ansioso, que as pessoas estão mais ansiosas? Qual o motivo disso? O que pode contribuir para você ser uma pessoa ansiosa? E o mais importante, né, Ana? Como que a ansiedade ela afeta não só na nossa empresa, mas na vida familiar, na vida pessoal? E também vamos trazer aqui algumas dicas essenciais para combater a ansiedade. Isso, é sobre isso. A gente tomar o rumo, o volante da nossa vida e não ficar só em estatísticas. Porque pelo que a gente viu de pesquisa que a gente levantou para realizar esse podcast, nós vimos que grande parte do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, se encontra nessa situação de ansiedade, de estresse. E muitas vezes as pessoas elas têm preconceito de se falar sobre isso. Ou às vezes até mesmo de procurar ajuda. Por que será, gente? É algo que deixa você, de uma certa forma, menos dominante quando você coloca-se numa situação que você está precisando de ajuda? Pois é. Então, pessoal, respire fundo, vem com a gente, porque hoje o tema toca lá no fundo. E vale ressaltar aqui, Ana, que nós não somos médicos, não somos terapeutas e, na verdade, nós somos um veículo de informação. Estamos compartilhando as pesquisas, são dados que realmente trazem o cenário mundial e como nós podemos combater ou conviver melhor com essa realidade. Beleza? Bora lá. Uma coisa que a gente tem percebido é que as pessoas normalizaram a questão do estresse. As pessoas viverem nessa correria. Parece que é até interessante você falar, não, hoje o dia foi corrido, hoje eu tive várias atribuições, mas será que isso é normal? E o Brasil, ele se encontra no topo dessa lista. Por que será? A gente fez uma pesquisa, o que esses dados da OMS falam? São dados extremamente preocupantes, né? E mais preocupante ainda é porque o Brasil ele ocupa o primeiro lugar no ranking dos países mais ansiosos do mundo. E vamos ser sinceros, né, Ana? O cenário ele joga contra. Porque nós vivemos num país onde a incerteza econômica ela é muito grande, né? Você vê pessoas talentosas, mas que ao mesmo tempo trabalham muitas horas. O trânsito não ajuda nos grandes centros, por exemplo. É normal gastar mais de 2 horas para você chegar ao trabalho e voltar também, ou seja, soma-se a isso as pressões de entregas constantes, né, no trabalho. Os empresários, por exemplo, né, têm que reagir às incertezas do mercado. Então, não só reagir, mas estar sempre se reinventando, né? Exatamente. E soma-se a isso também aos hábitos ruins. E soma-se a isso também uma grande parte da população que tem uma vida sedentária. E com essa vida sedentária, elas acabam consumindo mais o quê? Mais açúcar na sua dieta, mais bebida alcoólica. E soma-se a isso, então,
monta um cenário totalmente favorável à pessoa ter mais ansiedade, a ser mais estressada, e isso não se reflete só na vida empresarial, mas na vida familiar, com os amigos em geral. Sim, com certeza. Apesar de que muitos já se conscientizaram que é importante ter um estilo de vida, cuidar da saúde, da alimentação, até essa geração nova agora, elas estão mais voltadas para isso, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas, elas não conseguem encaixar na rotina uma vida saudável. Às vezes até desejam, mas não colocam como prioridade. E aí, quando a gente não coloca como prioridade, a gente acaba indo no val da valsa, como diz o povo, né? E aí, consequentemente, isso colabora também, né? Porque junta as demandas do dia a dia, como a gente acabou de falar, mais uma qualidade de vida, um estilo de vida que não é um estilo de vida que vai preservar a sua saúde, pelo contrário, né? Vai te jogar numa vida onde que vai te exigir ainda mais do seu corpo e você não tem ali as ferramentas para suprir. E a gente já viu que a questão da saúde mental, ela está totalmente relacionada com a nossa bioquímica do corpo. Exato. Não é? Falta de vitaminas, falta de hormônios, às vezes uma válvula de escape, que é você ter um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade até mesmo dentro da empresa. Mas o que eu acredito que seja importante a gente salientar aqui nesse podcast, porque a gente não veio aqui para ficar falando de problema, né, gente? Porque problema a gente sabe que existe, mas a gente chamar a atenção para dentro da nossa empresa e dentro das organizações e também dentro da família, o que a gente pode estar fazendo para sair desse ciclo. A gente está finalizando aqui o ano de 2025, estamos iniciando o ano de 2026 e a gente sempre entra nas reflexões. E essas reflexões, elas têm que nos levar para lugares melhores, não para os mesmos problemas ou até mesmo situações piores. E nessa questão da saúde mental, da ansiedade, do estresse, o que a gente pode estar fazendo para ter um olhar diferenciado, algo que mude essa situação? Eu acho que esse ponto que você mencionou, de fazer uma reflexão do ano, ela é muito importante. Porque quando a gente volta lá para janeiro de 2025, né, é como se a nossa mochila estivesse ali vazia, né? E aí, ao longo do ano, os meses vão passando e a gente vai acrescentando coisas ali dentro, né? E muitas dessas coisas, infelizmente, acaba sendo um peso. Ou seja, você está carregando uma mochila pesada ao longo do ano e você acaba perdendo o quê? A clareza dos propósitos, dos planos que você idealizou lá no início. E aí chega agora no último mês, né, do ano, você olha para trás, vai nesse ponto que você mencionou. O que eu fiz? Quais foram as ideias, os planos que eu realmente concretizei, que eu tirei do papel? Será que eu fiquei apagando incêndio? Será que eu coloquei ali como algo primordial ter uma melhor saúde, entrar numa academia, ser regular na academia? A relação familiar. Será que eu priorizei a família ou eu dei mais prioridade para o trabalho? Porque acontece isso, Ana. Muitos empresários, eles escalam, têm realmente um sucesso, né, na sua empresa, mas o que acontece com a família? A família, ela é destruída. Por quê? Por conta justamente disso, das prioridades. Eu acredito que é importante a gente ser bem realista, né? Porque a gente é empresário, a gente sabe muito bem como funciona essa roda, né? Não tem como ter tudo lindo. Não tem. Seria muito bom, né? Tanto é que o Flávio fala isso, o Flávio Augusto, né? Fala muito bem isso. A gente precisa ter aquele momento de conciliação. Exato. Ter a combinação com a família, né? De que durante um período vai ser necessário um certo desequilíbrio. E combinar o que vai ser o desequilíbrio, porque em cada momento da vida, algo vai estar Exato. fora da curva, vamos dizer, né? Para poder atingir
um objetivo. Mas o que eu acredito muito, que é o ponto que a gente está conversando aqui, que tem pontos que são inegociáveis. O que é inegociável? Inegociável é o que você está fazendo hoje, que com certeza ao médio, curto, longo prazo vai trazer consequências pesadas. Então, por exemplo, você falou muito do exercício físico. Exercício físico, gente, é inegociável. Não adianta. Se você não fizer lá na frente, e não é nem lá na frente, daqui a poucos anos você vai colher a falta de você não estar olhando para isso. Então, a nossa vida é corrida, a gente tem dificuldades, às vezes, de encaixar isso na rotina, mas é fundamental. E vocês podem observar, as pessoas que mais performam são as que mais se dedicam e têm isso da questão dos exercícios como prioridade na vida. Outra questão que eu acredito que é muito importante a gente falar aqui é a questão de a gente não ficar com vergonha de que faz uma terapia, que vai buscar uma ajuda psicológica, às vezes até psiquiátrica, porque há um tempo atrás as pessoas que buscavam esses tipos de auxílio como que fossem pessoas que tivessem uma situação vulnerável, né? Ou que eram pessoas tidas como loucas, desequilibradas. E não, a gente percebe que os grandes players que estão à frente de enormes empresas, organizações, todos eles têm um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, não só eles, mas como os sócios e as equipes. E isso é algo que a gente tem muito dentro da nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa pequena, mas a gente tem os nossos funcionários que têm ajuda psicológica. Se tem necessidade disso, ou por que não, né? Nós mesmos, devido à demanda pesada, na nossa mentoria falamos sobre isso. O porquê não ter um momento de terapia, de conversa, onde que um profissional vai ter uma visão totalmente diferente do seu sócio, da sua esposa, do seu amigo. Ele tá ali para quê? Para realmente tirar essa tensão e às vezes organizar o que tá fora, não é? Essa parte de organização ela é muito importante, porque é muito fácil você querer resolver várias coisas ao mesmo tempo. E já foi comprovado que o nosso cérebro ele não funciona adequadamente quando você está olhando para vários assuntos ao mesmo tempo. É como se fosse várias abas no computador aberto no nosso cérebro. Então, qual que é a dica aqui para você que também tem um ritmo acelerado assim? Reserve blocos para você resolver um assunto por vez, para você focar naquele assunto e não querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque em algum momento você vai falhar. E é nesse detalhe, todo detalhe importa, né? E é nesse detalhe que às vezes você vai deixar batido um ponto que você precisa resolver com a sua equipe, você vai deixar um ponto importante para resolver na família e até com você mesmo, porque como você disse, a alta performance vem primeiro quando você também se cuida. Você já teve alguma experiência assim, pessoal, particular, de você sentir que o negócio não está indo bem quando você não dá atenção à parte física? Como que funciona isso para você, Ana? Com certeza, com certeza. Eu tive uma virada na minha vida, que foi em 2012, quando que eu deixei de trabalhar numa empresa que eu viajava muito, que eu só vivia para cima e para baixo em reuniões comerciais, às vezes chegava em casa às 11 horas da noite, era um ritmo insano. E eu não almoçava bem, não comia bem, não praticava exercício físico, a qualidade de vida era zero. Tanto é que eu era mais de 10 quilos a mais do que eu peso hoje, muito mais, sei lá, nem sei quantos quilos a mais. E qualidade de vida horrível. E isso, ela refletia não só de forma física, como mental. Era uma estafa terrível. Constante. Né? Porque a área comercial, negócios, ele já exige demais da gente. Quem trabalha nessa área, quem trabalha com negócios, sabe, né? A gente está sempre ali
performando, busca de atingir as nossas metas, nossos resultados, e isso é muito bom. Só que ele exige demais. E aí, o que ocorreu nessa época? Eu tive que dar um reset. Eu falei, bem, não quero mais isso para mim. Não que eu não quero mais trabalhar com negócios, mas eu não quero mais colocar tudo que é importante, que é a minha saúde física, mental, a nossa relação como casal, atrás das atividades comerciais, das atividades de trabalho. Então, eu saí da empresa, pedi para me mandarem embora, e foi quando que eu comecei meu trabalho na Porto, né? Trabalhando em Santos, não ia mais viajar da forma que eu viajava, eu ia estar mais próximo de casa, então o que ia acontecer? Eu ia poder me dedicar mais a fazer atividades físicas, a poder ter uma alimentação melhor. E ali, gente, foi uma virada de chave. Mudou a vida. Mudou literalmente. Não voltei mais para trás, porque é importante isso também, né? A gente engatar a primeira e ir, né? Tá certo que em determinados momentos a gente pode estar treinando mais, treinando menos, mas assim, o mindset que as pessoas falam, né? Você ter um novo mindset. Você não voltar mais para as coisas que você sabe que não dá certo. E aí, a partir de lá, a gente se organizou totalmente, né? Consegui emagrecer, ter performance, e é o que a gente conversou agora há pouco. Quando você tá bem com você mesmo, a gente tem uma performance melhor. Os resultados vêm mais forte. Por quê? Porque o teu corpo e tua mente estão trabalhando em conjunto. Conjunto. E agora, aqui, como empresários, como empresária, junto com você, no escritório, junto com a Miriam, a gente percebe como que as pessoas olham para você de outra forma quando que elas veem que você se cuida. Você se cuida fisicamente, mentalmente, passa a impressão para as pessoas que você está atendendo que se você cuida muito bem de você, você vai cuidar muito bem também dos negócios dessa pessoa. E aí, consequentemente, tem tensão? Claro. Tem estresse? Claro. Quem convive comigo, você principalmente, sabe. A gente vira e mexe, tem as bombas atômicas, né? Isso aqui vai virar um meme aqui, ó. Mas a gente tem que ter as válvulas de escape, né? O que eu falo pra você quando que é o horário do meu treino? Você chega a ser totalmente ali incisiva, né? Com isso, né? É radical. Radical. Ele faz chantagem, tá? Dia de domingo, então, e sábado, não, vou passear com a Valentina. Eu falei, não. Essa é a meia hora do meu treino. Por quê? Porque é um momento onde ali eu tô cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo, desestressando, né? Endorfina, adrenalina, todos esses hormônios, eles são hormônios que realmente trazem pra gente bem-estar, né? É interessante você falar isso, porque não é só a atividade de uma academia, né? Porque muitas pessoas veem você, te acompanha na sua rede social, vê você na academia, mas aqui a gente está falando de todo tipo de atividade, tá, pessoal? Talvez você goste aí de corrida, talvez você goste de natação. De bike, né? Quantos grupos de bike a gente tem por aqui, né? Perto de nós. Tudo isso contribui para você ter uma alta performance, melhorar sua saúde física e principalmente mental. E eu acredito muito que quando a gente incorpora isso, o nosso time também acaba vendo isso como algo importante também. Você implementa isso como cultura, né, na empresa. Nós temos lá dentro da empresa funcionários que a gente está sempre incentivando, né? Fazer atividade física, cuidar da saúde mental. Quando às vezes as coisas não estão muito bem, a gente conversar, chamar. Por quê? Porque a gente é energia, eu já falei muito disso, né? Se a nossa energia ela não tá boa, ela consequentemente ela vai trazer para todo o que tá em volta algo que não vai ser legal, não vai ser bacana, né? A gente sente isso quando a gente não tá bem, a gente vai lidar com um cliente, por exemplo. Não é a mesma coisa, né? Não é. E o estresse, a tensão, né? A depressão que hoje
é um mal também muito grande, ele é algo muito silencioso. Eu acredito que é muito importante a gente ficar atento, porque muitas pessoas elas chegam num estado crítico de às vezes Fica mais difícil de voltar, né? exato. E aí nessa de que tem que como voltar, às vezes vai exigir muito mais, né? É. Então é importante a gente fazer um resumo do que a gente falou até agora para o nosso público, porque a ideia aqui é a gente não é recomendar nenhum tipo de tratamento, tá, pessoal? Tanto é que a gente já disse, não somos médicos, não somos terapeutas, nós somos um veículo que estamos compartilhando informações baseadas em artigos científicos, artigos médicos que são comprovados, são dados. E um dos dados que nós trouxemos aqui é que o Brasil está no ranking, o primeiro lugar no ranking dos países mais ansiosos do mundo. E a gente considerou aqui, né, Ana, alguns fatores que possibilita que a gente viva num país assim. A gente falou sobre trânsito, sobre dificuldades de chegar no trabalho, as pressões no trabalho. Vimos que a falta de exercícios físicos contribui para você ser uma pessoa mais ansiosa, mais estressada. Vimos sobre alimentação, que a alimentação de fato ela contribui para isso. Quando você não tem uma alimentação balanceada, uma alimentação boa que favorece a energia vital do corpo, você vai ter baixa performance. E também a gente tem um ponto aqui que a gente trouxe até a Valentina aqui para o cenário para falar um pouco sobre como os nossos pets eles contribuem para trazer a tranquilidade, a calma no ambiente, né, Ana? Ah, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que eles é o que despertam o melhor de nós. Às vezes a gente chega em casa estressado, não quer falar nem com o marido, né? Mas aí chega, ele já vem com aquela doçura, né? Trazer aquele amor genuíno, né? Então, assim, é claro, cada um sabe da dinâmica da sua família, mas a maioria das pessoas que eu conheço que tem animais de estimação, tem pessoas que têm cachorrinho, que tem gato, que tem até mesmo calopsita, né? Enfim, é uma válvula de escape, né? E as pessoas, elas tendem a ser mais felizes quando estão perto de animais, né? Exato. É claro que a gente tem que se doar bastante a eles, né? Sim. Mas como tudo na vida, que eu falo que a gente não vai ter coisas boas se a gente não se dedicar, né? E o que a gente está trazendo aqui não é aleatório. Existem dados científicos que comprovam isso, pessoal. Existe uma conexão química entre os seres humanos e os animais. E isso é comprovado quando a gente vê aqueles vídeos de crianças, né, com cavalos em clínicas de reabilitação, por exemplo. Ou seja, os animais eles sentem. Até crianças com problemas, né? Que tem problemas de doenças degenerativas ou até mesmo nasceram com algumas Exato. limitações. Tem cachorros que acompanham elas, né? Sim. Em terapias. Uhum. Então, assim, se você não tem, eu aconselho, é muito bom. Eles são maravilhosos. E falando agora do que a gente tem aí de uma nova oportunidade, porque também tem muito clichê, né? Quando vira o ano, as pessoas falam muito, né? De fazer listas de coisas, esse aqui vai ser diferente. Mas eu acredito que tem algumas coisas práticas que a gente já falou aqui, que a gente tem que colocar em prática, né? Uma coisa que eu gostaria muito de salientar: procurem conteúdo, pessoas que sejam melhores que você, né? Eu tenho muito isso em mente. A gente é a média das pessoas que a gente convive. Se você é uma pessoa que está passando por um momento de estresse, de tensão, de depressão, e você anda com pessoas que são pessoas negativas, que só falam de problema, que não tem expectativa, que não tem uma qualidade de vida boa, é fato que você vai continuar da forma que você tá ou até mesmo piorar. Então é muito, muito importante a gente
ter essa realidade de com quem eu ando. Ele está me impulsionando para que eu possa, de fato, estar numa situação melhor, de realmente saber lidar com todas as minhas atividades e ser uma pessoa positiva, né? Não ficar nessa questão de só ver problemas, né? E essa questão de só ver problemas também é um fator contribuinte para você sentir mais ansiedade. Sim. Em que sentido? Se você fica muito tempo preso a notícias na televisão, você fica ali vendo o jornal 24 horas do seu dia. Às vezes você está de férias ou no final de semana, só fica atrás de notícia. O que está acontecendo com a guerra lá na Ucrânia, com a As Rússia. políticas que estão Política, fulano foi pego e agora o Brasil vai ter uma reviravolta na bolsa porque o fulano lá não sei aonde foi pego pela Polícia Federal e mudou todo o cenário. Gente, esse é um fator que vai deixar você mais ansioso. Outro dado interessante, Paula, ou Ana, que contribui também de forma negativa, é a exposição demasiada nas redes sociais. Você acredita que o Brasil está entre os países que ficam mais tempo na internet e nas redes sociais? Sim, eu li essa matéria e acredito que isso pode ser algo muito negativo quando que você não tem a visão correta do uso da internet. Que a internet é muito, muito boa. A gente mesmo agora estamos fazendo um conteúdo para a internet. Só que o que tende as pessoas fazerem hoje? Muitas comparações irreais. Porque se comparar, eu acho que não tem nada demais. Pelo contrário, isso pode até te impulsionar. Só que tem comparações que elas são desleais. Elas nunca vai acontecer, que nem você vê uma mulher lá com o corpo dos sonhos, toda trincada e tal. Aí você vai lá, olha, você quer ter fala aquilo. Que aquilo foi a salada que ela come todos os dias. Não existe, gente. Nem a planta cresce sem adubo. A mulher é mulher, o homem tá cheio de anabolizante. E você, de forma natural... acha que aquilo é natural, que você quer ficar igual. Aí não vai ficar. Não vai ficar. E aí o que ocorre? O que acontece? As pessoas ficam doentes. Porque elas estão querendo atingir algo que é irreal. E a mesma coisa, questão de performance de dinheiro, né? Às vezes você vê a pessoa numa condição financeira excelente, mas você não viu os bastidores e quanto tempo ela tá plantando para acontecer, para chegar ali. Parece que saiu foi um túnel, entrou aqui, saiu ali, já tá ganhando milhões. Não, gente, tudo tem um preço a pagar. E isso tá fazendo com que as pessoas fiquem ansiosas, doentes, né? Exato. Então, assim, pé no chão, cada pessoa tem sua jornada, né? Então, eu acho que agora é o momento da gente trazer para o nosso público como podemos criar um ecossistema de estabilidade. Embora vivamos num país onde é considerado o país onde tem mais pessoas ansiosas, então como nós, como família, podemos criar um ecossistema próprio e nos blindar, impedir que a ansiedade tome conta da nossa realidade e do nosso ano de 2026, né? Permitir a gente planejar o nosso ano de uma forma mais assertiva, com mais assertiva, né? Com mais direção. Que eu acho que esse é o ponto, né? Que a ansiedade, ela tira a direção da vida. É que você sempre está no futuro, né? Exato, é uma preocupação demais com o futuro, tá ali, né? Aí você tá ali. A gente tem que... inclusive, hoje, no meu stories, eu falei sobre isso. A ansiedade, de certa forma, ela é boa. Sim. Por quê? Porque ela te impulsiona. Sim. Mas quando você vive só no futuro... Passa dos limites, aí ela já é prejudicial. Você não tá conseguindo fazer o que é necessário agora para que lá na frente você esteja E esse é um colhendo, ponto importante, né, Ana? Porque quando a pessoa observa que ela está com essa ansiedade demasiada, ela precisa procurar quem? O médico. Sim, sim. Então, pessoal, tem coisas que só vão resolver de fato com acompanhamento médico. Aí a gente não está falando mais daquela ansiedade passageira, tá?
A gente já está falando de algo que perdura, que já está ali por vários Não dias, deixa você meses, não dormir, deixa você né? dormir, não deixa você prosperar no seu trabalho, na sua família. Aí sim você precisa correr atrás de um especialista, de um médico, para te ajudar. Né? Então, quais são então algumas dicas, Ana, para a gente montar esse ecossistema? Eu trouxe aqui eu trouxe uma colinha, né? Na verdade, porque eu não ia lembrar de tudo. Mas uma coisa que eu anotei algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, todo dia à noite, você fazer um pacto contigo mesmo, em que você tem ali um limite de horário para você ficar vendo notícias, redes sociais, conversando com os amigos e tal. Por quê? Quando você estabelece esse limite, você vai criar um hábito. E esse hábito ele é muito importante para o seu organismo, fisiológico, para a sua mente. As pessoas até falam que é a limpeza do sono, né? Exato. Para você ter um sono de qualidade, né? Então eu coloquei aqui, ó, depois das 8 horas da noite, por exemplo, nenhum assunto de trabalho, nenhum assunto sobre meta, cobranças, Olha, hein? Tô gravando isso, hein? Tô nada. gravando. Não pode entrar, não pode entrar no seu ecossistema, na sua blindagem. Você está blindado a Não é partir de hoje. fácil, gente. A gente aqui é vida real. A gente é um casal que empreende juntos. Tem dia que é 9h30 da noite, a pessoa teve um insight, ela quer vir trazer para você. Então, isso aqui é algo que não é fácil, porque a vida real é outra coisa. Mas a sugestão aqui é criar um hábito. Isso, mas quando que a gente acaba tendo o pacto, que se lembra que a gente falou no começo, ali, a gente até citou o Flávio Augusto, né, que ele faz os pactos com a família dele, tende a gente a ser mais... Aderir, né? Isso, assertivo, né? Outro ponto que eu trouxe aqui é ter como hábito uma rotina familiar de conversas. Conversar sobre os filhos na escola, quem tem filhos, né? Conversar sobre planos de uma viagem, até mesmo sobre o ano que vai se iniciar, sobre planejamento. Ter ali um tempo, talvez um café da manhã ou no jantar, um momento para a família se reunir. E aí, o outro ponto em sequência seria um momento sem telas, que é justamente nesse momento que você está se conectando uns com os outros. É onde você vai poder ouvir o filho ou a filha trazendo algum problema que enfrentou na escola. Talvez ali um momento de você fazer uma interação, uma matéria que o filho está com dificuldade. Então, esse momento precisa ser criado. Se você não tem, crie esse momento, esse hábito, né? E aí vai ser aquele momento sem telas, né? Sem celular, sem rede social, sem internet. Momento só para a família. E olha só que interessante, um ponto que eu anotei aqui, que eu achei fantástico, é que o cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Olha só, vou repetir, ó. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Então, o que a gente pode fazer todo dia? Talvez antes de dormir, ou até mesmo logo quando você começa o dia, quando você acorda. Imaginar as metas do dia, sabe? Porque isso vai acontecer o quê? Você vai conseguir traçar uma direção para o seu dia. Quais assuntos prioritários eu quero resolver hoje? E aí, com isso, você consegue distribuir as caixinhas. Focar naquelas caixinhas. E eu achei interessante esse ponto que você colocou, porque quando a gente tem uma rotina, isso traz o quê? Previsibilidade. E para evitar a ansiedade, é muito importante ter a previsibilidade. E quando você falou aqui de você imaginar, isso pode ser imaginável mesmo, mas também colocar na agenda, né? Sim. Colocar no seu cronograma, principalmente quando está iniciando a semana, né? Por quê? Porque isso já te tira daquela questão de o que eu vou fazer, como é que vai ser? Apagar como incêndio. Isso, né?
Eu já sei Isso que, causa olha, muita ansiedade, né? isso, eu já sei que eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha família, um tempo de qualidade com a minha equipe, eu tenho que fazer tais reuniões, eu tenho que fazer tais compromissos com o meu financeiro, enfim, né? E aí, comigo mesmo, que é a questão da atividade física, almoço, né? Isso faz com que a gente saia do modo. Uhum. é, Reativo, né? isso. E o ponto interessante disso, né, dando uma esticadinha um pouco mais nesse assunto de imaginar as coisas, o cérebro, o fato do cérebro não distinguir o que é real do que é imaginário, se você tiver esse hábito, esse costume de visualizar a sua conquista, as suas conquistas. Por exemplo, qual é o escritório que você imagina ter? É o escritório que temos hoje? Ou é um outro escritório? Qual é o formato dele? Consegue imaginar o tipo de mesa, cadeira, o ambiente que você entra? Tudo isso você vai visualizando, isso vai provocando, sabe o quê? Dopamina. E a dopamina, ela te dá o quê? Prazer. E aí, quando você trazer para a realidade, aquilo ali você vai querer alcançar aquilo que você visualizou. Porque você viu, o cérebro viu, que aquilo te dá prazer. Entendeu? Então veja como é importante você tirar um momento do seu dia, principalmente no início do dia, para você fazer essa reflexão. Qual é a conquista do dia mais importante que eu quero alcançar hoje? E aí, nesse momento de reflexão, você vai estar trabalhando o seu cérebro e expulsando, ao mesmo tempo, a ansiedade. É como se a gente estivesse sentado numa mesa onde a ansiedade não tem uma cadeira, ela não entra. Quando você faz isso, quando você tem uma direção, quando você tem um propósito, você expulsa a ansiedade da sua vida. É porque você está no movimento, né? Então Exatamente. você está no movimento. E quando que você está no movimento, as coisas acontecem no movimento. E geralmente você fica ansioso porque você está parado, só imaginando, né? Tem que imaginar, tem que se pôr no movimento, e aí, consequentemente, as coisas vão se alinhando, né? Exato. Então, Ana, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Acredito que trouxemos aqui vários insights, né, das pessoas, tanto aplicar na sua vida pessoal como empresarial também. E não é só porque o ano está acabando, está virando em 31 de dezembro, que vai ser diferente, mas vai ser diferente com intenção, porque de fato você vai fazer algo diferente. Porque se continuar fazendo as mesmas coisas de 2025, sua vida não vai mudar em nada, né? Isso vai ser mais um ano, né? Vai ser mais um ano apagando incêndio e de ansiedade. É muito importante a gente ficar consciente, né, do que a gente precisa fazer. A gente trabalha com metas, objetivos, né? Todo mundo tem suas metas, seus objetivos a serem alcançados. Muitas empresas alcançaram suas metas, parabéns. Outras não, né? Mas como foi abordado aqui, é um momento de reflexão, aparar as arestas, tá perto de gente boa, mercado tá aí, o Brasil é um país de oportunidade, temos muitas situações, mas tem muita oportunidade para se ganhar dinheiro, para se trabalhar. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui, porque às vezes se fala muito, né, de problema, de situação, tal, mas as pessoas que trabalham direito, as pessoas que têm, Se capacita, que se que especializa. tratam as pessoas da forma que tem que tratar, procura sempre estar evoluindo, elas têm o seu lugar no sol. Uhum. Não é fácil, claro que não, por isso que a gente trouxe esse tema aqui da ansiedade. É algo que vai acontecer, gente. Não é se não ou se vai. É só quando vai acontecer. Só que a gente precisa estar atento para no momento que acontecer, a gente já tomar as ações. Para não deixar evoluir para um burnout, que é o que tem ocorrido com muitos empresários, né? Que não se ligaram, né, nesses sinais e até conseguiram atingir metas, saturamentos altíssimos, mas totalmente desolados, né? Então, esse foi o objetivo aqui do podcast, né? Isso. Não é ficar ditando regra para ninguém, Não, mas é jamais. sim a gente colocar
algumas coisas que a gente coloca aí na nossa prática e também visão que a gente tem do que a gente quer melhorar e trazer esses insights que, se a gente tá nessa rota, acredito que vai ser bom para nós, com certeza vai ser bom para você também. Sim. E comenta aqui com a gente o que vocês já estão fazendo, quais são suas perspectivas para o ano de 2026, o que você já tem aí escalado, que você vai aplicar na sua empresa, na sua vida, qual foi o pacto que você fez com você mesmo, que você quer trazer para esse ano que está iniciando, porque aqui é o Home Point, gente, é a nossa casa que a gente abre para vocês, para a gente ter essa troca. Ter essa evolução em conjunto, né? E já aproveitar para abrir aquela mochila do ano, né? E tirar de dentro as mágoas que você carregou nessa mochila, hábitos ruins que você carregou também, más companhias que te levaram a vícios ruins. Tira isso tudo dessa mochila, deixa ela vazia, dá uma lavada para o próximo ano você encher essa mochila de coisas boas. Eu já sou das que compra uma mochila nova e enche ela das coisas novas também. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.